Olá, está começando a partir de agora aqui pela UX TV o programa Rede de Olhares. Nós que somos um canal de identidade e também parceiros do canal Futura. Você que está em casa, conte pra gente, você é teimoso ou teimosa? Acha que a teimosia é um defeito ou em alguns casos pode ser até uma qualidade? Pois é, esse é o tema do programa Rede de Olhares de hoje. Muito bem, para a gente começar esse bate-papo, nós fomos às ruas para perguntar para as pessoas, afinal, o que é teimosia? Será que as pessoas se consideram teimosas? E as respostas sobre essa pergunta a gente confere agora. O que é uma pessoa teimosa para ti? Uma pessoa que bate o pé por uma coisa que ela acha que é verdade. Teimosa que não obedece. Que teima, persiste, né? Persistente. Não obediente. Faz só o que quer. Alguma pessoa que tu diz uma coisa e ela continua insistindo que é outra coisa. Insistir no mesmo erro. Pra mim, uma pessoa teimosa. Não ouve os outros, talvez um conselho, alguma coisa assim. É aquela que não aceita ser aconselhada, né? E sendo ruim, brava também. Pode ser uma má vontade. Uma pessoa teimosa que manda fazer algo e ela fica ali dizendo, eu não vou fazer e não vai mesmo. Começar com os nossos convidados, então as respostas foram ótimas, né? Quem não obedece, não aceita, não ouve os outros, não, faz só o que quer, é insistente. Vocês concordam com isso? Sheila, o teimoso, ele não é obediente? Por natureza? Não, eu acho que não é questão de obedecer ou não, né? Acho que o teimoso, ele tem um objetivo, né? Ou até a própria criança, quando a gente fala, né? Não sobe, não sobe. Não é que ele não obedece, ele quer subir, ele quer atingir aquele objetivo. E não mede as consequências ao redor. Não. Ele vai cair, mas ele vai levantar, ele vai querer de novo, ele vai subir de novo. Mesmo que caia, mesmo que a gente tende a dizer que a questão do teimoso tá vinculado ao fracasso, né? Mas a teimosia, acho que é bem egocêntrica, a questão muito com o meu eu. Eu só me preocupo comigo, então eu vou atrás daquele objetivo, a pessoa pode te dar algum conselho, alguma coisa. Não ouve os outros. Mas assim, o que a gente percebe em questão de estatística, né? Pela teimosia? Ao mesmo tempo que nós abrimos X empresas, nós fechamos bem mais da metade. Então, daqui a pouco, por questão de teimosia, a pessoa abre a sua empresa e falta uma base, falta conhecimento. Não é o persistente que, mesmo tendo conhecimento da sua profissão, da sua atividade na empresa, não, ele quer abrir uma empresa, ele teima, mas ele não sabe nem o que, às vezes, em muitos casos, entende? E aqui a gente já colocou bem essas duas, a diferença, né, da persistência e da teimosia. E a gente que trabalha com os empreendedores, a gente nota bem, o empreendedor que é persistente, ele tem consigo uma característica de empreendedor de sucesso. Que a persistência é uma característica que ajuda no sucesso das empresas. Porque ele vai se qualificar, ele vai ser obstinado para atingir a sua meta, né? Como a Viviane falou. Agora, o teimoso, ele não aceita, se aquele modelo de negócios dele, o negócio não está funcionando, ele continua autoconfiante, achando que vai dar certo, apesar dos estudos dizerem que não, apesar dos especialistas dizerem que não, e ele insiste naquele erro, digamos assim, e aí acaba lá, né, contribuindo para as estatísticas das empresas que fecham. Na astrologia se associa mais essa questão de teimosia com signos fixos, né? Que são touro, leão, escorpião e aquário. O que seria um signo fixo? Um signo é que existem 3 categorias de signo: os cardeais, os fixos e os mutáveis. A gente divide o grupo dos 12 signos em 3 grupos. Cardeal são signos de iniciativa, são os signos empreendedores, vamos dizer assim. São aqueles que iniciam alguma coisa, como os arianos, que é o primeiro signo, né? O fixo é aquele signo que mantém as coisas. Então, eu vou lá, abro uma empresa, signo fixo, mantém a empresa funcionando. Dá continuidade. Dá continuidade, mantém aquilo, né? Então, e aí entra a questão da diferença entre teimosia e determinação, né? Pelo que
os colegas estão falando, parece que determinação é o teimoso inteligente. Olha, eu fico meio em cima do muro, porque a minha nora é italiana, de origem italiana, né? Meus netos são meio mezzo a mezzo. Mezzo a mezzo. E são... Então, de modo que eu não diria, eu acho que isso é uma questão pessoal. Pessoal. Tem pessoas, seja qual for, no meu ponto de vista, a origem, né, da pessoa, a pessoa é mais teimosa ou menos teimosa, de acordo com a sua própria natureza. A gente está com a Luciana, do bairro Santa Lúcia, aqui de Caxias do Sul, conosco no telefone. Tudo bom, Luciana? Tudo bem. E aí, Luciana, você se considera uma pessoa teimosa ou não? Pois eu acho que eu não sou teimosa, mas eu gostaria de deixar essa pergunta ali para a moça da astrologia. A Dude. Em que campo se enquadra o signo de peixes? E para se estabelecer, será que a gente tem sucesso? Porque eu não sou teimosa, né? Eu gosto de fazer pesquisa e ver se vai dar certo ou não vai, né? Mas eu sou de trabalhar. Tá bom, Luciana, muito obrigada pela sua participação aqui. Você que é pisciana como eu, vou querer saber também essa pergunta vai servir para mim também, Dude. E aí, e os piscianos? Tem um ascendente taurino, né, Vivi? Sim. Então já ajuda um pouco. Tem a teimosia, sim. Então já, vamos dizer, a persistência. Né? Então, o que é que acontece? Na astrologia não é somente pelo signo do Sol que a gente identifica uma pessoa. Todos temos os 12 signos e aí tem as influências planetárias. Então, por exemplo, eu fiquei pensando, por que o pessoal associou teimosia, teve a ideia de trazer tanto pessoal do empreendedorismo, né? Isso tem a ver com Saturno, e Saturno é o planeta que rege a persistência, a determinação, a construção. Então, pode ser que tenha alguma influência de Saturno, alguma influência forte de signos fixos, e aí a pessoa fica mais determinada. Mas o signo de peixes, puro e simples, não tem isso da determinação, bem pelo contrário. Porque o signo de peixes é representado por uma... a questão da criatividade muito forte, a questão da intuição muito forte. Então, ele se deixa muito levar por aquilo que ele gosta, que ele quer. Então, ele não foca uma coisa. Ok, temos mais uma ligação. Hoje o pessoal está participando mesmo aí, a questão da teimosia. Miraci, do bairro Bela Vista, aqui de Caxias do Sul, está conosco na linha. Iraci, tudo bem, Iraci? Tudo bem. Tudo jóia? E aí, Iraci, você se considera uma pessoa teimosa ou não? Eu acho que sim. Que sim? Sou meio persistente, meio teimosa mesmo. Mas no bom sentido, né? E, dona Iraci, a senhora gostaria de fazer alguma pergunta para os nossos convidados? Eu quero fazer uma pergunta para a astróloga aí também. Porque eu sou libriana, né? Eu gostaria de saber em qual dos que se encaixa, e meu marido é virginiano. E tenho 6 filhos, né? Que é 3 Capricórnio, uma aquariana, e tenho um que é escorpião. Sim, tem o zodíaco inteiro, a Dude está falando aqui na sua casa quase. E tem um ariano também, né? Que é 6, né? E são bastante teimosos também. E eu queria saber com ela em qual quadro se enquadra o libriano e o virginiano. Para saber qual dos dois os filhos puxaram o teimoso. Qual seria mais teimoso? O libriano ou o virginiano, porque... Obrigada, dona Iraci. Obrigada. Eu que agradeço. O libriano é a pessoa mais acessível porque o signo de Libra ele rege as relações. Então, a pessoa libriana normalmente pede opinião para o outro, divide as coisas. Ela é mais feliz assim. Ela gosta de compartilhar. O virginiano, ele é mais determinado. Né? Ele é muito ligado a minúcias, a ordem, a organização, a disciplina. Então, a gente pode dizer que o virginiano ele é mais teimoso, porque ele tem uma mentalidade mais técnica, mais objetiva. Como é que a gente trabalha essas questões aí das pessoas determinadas? Como é que a gente faz para transformar um teimoso em alguém determinado e alguém perseverante? Olha, eu acho que quem está na dúvida ainda se acha se é ou não teimoso... A melhor coisa é perguntar para as pessoas próximas, que estão ao nosso redor. Né? Se a pessoa acha que a pessoa é ou não. E acho que todo adulto maduro, ele tem capacidade de alterar as características, né? Todos nós temos essas capacidades. Então, mesmo que a gente se depare com, né? Sim, eu sou teimosa, me considero teimosa, eu acho que
fazendo, né, terapia, temos, né, esses recursos ou outros, enfim. E aí? Mas no fim isso era por brincadeira, né? Porque dentro de ônibus, essa viagem ali, eu não era guia, foi numa viagem de estrangeiro. E aí eles disseram, quem é que é mais teimoso, o alemão ou o gringo? Porque nós estávamos num grupo indo para a Alemanha, e aí tinha italianos, tinha alemães, né? E outras nacionalidades, outras origens, outras etnias. E aí começou a ser, quem é que é o mais teimoso? O alemão. E o senhor começou assim, na brincadeira, de dizer que não, mas ele assim, defendia assim, veementemente que o italiano era mais teimoso que o alemão. Aí uma pessoa disse, e eles defendendo, e outros dizendo, não, é o alemão. Até aí quiseram saber por quê, então, a resposta dele. Dizia assim, porque o italiano teima com o alemão. Então é mais teimoso ainda. Então se conclui dali que o italiano é mais teimoso do que o alemão. Porque teima com o alemão. Muito bom. Obrigada. E a gente fez essa mesma pergunta para o pessoal nas ruas aqui de Caxias do Sul. Se acha que a teimosia é um defeito ou uma qualidade. E a gente confere as respostas agora. Teimosia é uma qualidade ou é um defeito? É um defeito. Por quê? Porque só teima, não faz a coisa certa, né? Depende, se for para persistir em alguma coisa que tu quer, que tu tem teimosia, eu acho que daí é uma qualidade. Agora, quando tu é teimosa só para atingir alguém, alguma coisa, é um defeito. Eu acho que é uma qualidade. Porque tu não desiste fácil do que tu quer. Eu acho que é um defeito. Por quê? Porque a pessoa ser teimosa demais, às vezes, é ruim. Porque pode prejudicar ela, dependendo da situação. Quando que vale a pena ser teimoso? Quando a pessoa tem certeza e quer, a gente tem que ser teimoso. Se tu tem convicção de que tu tá certo, de 100% certeza, aí sim. Por exemplo, quando tem um sonho. Vale. Quando tu quer muito uma coisa, tem que ser teimoso, tem que persistir no que tu quer. Aí, Sheila, será que vale a pena ser teimoso ou ser teimosa em algumas ocasiões? Aí, como o pessoal falou, quando a gente tem certeza, quando sabe qual é o objetivo que a gente quer? Eu acho que tu vai perguntar isso para um teimoso, ele sempre vai achar que vale a pena, né? Mas eu acho que gera muito sofrimento, né? Porque a pessoa mesmo, ela sempre vai ter o fracasso, né? Então, assim, ela nunca vai ficar satisfeita, ela nunca vai atingir aquele objetivo plenamente. Então, eu acho que quando gera sofrimento, eu acho que não vale a pena. A senhora é teimosa ou não? Eu acho que eu sou bem teimosa, uma alemã bem teimosa, mas é por determinação. É determinação, então. Isso, eu eduquei 4 filhos sozinha e para trazer eles até onde eles estão, a gente tem que teimar e para eles irem para o lado certo. Teve pulso firme, então? Sempre. Tem que ser o correto, fazer direitinho. E eu acho que eu fui bastante teimosa, tanto que eles às vezes me olham, oi, a mãe, tá teimando de novo, digo, mas é pro lado certo. Eu vou pedir um breve instante para a senhora, porque a gente está com a dona Olinda, do bairro Pioneiro aqui de Caxias do Sul, conosco na linha. Tudo bom, dona Olinda? Tudo. E aí, dona Olinda, a senhora é uma pessoa teimosa ou não? Olha, eu me considero uma pessoa persistente. Persistente, muito bem. Só que eu gostaria de mandar um abraço para a rainha da persistência que está aí no palco com vocês. Quem será? É a dona Ilse Liebenschrueber. Opa! Dona Ilse aqui do pessoal do coro da UNT? Isso. A senhora é amiga dela? Não, eu sou uma comadre e ela é minha mãe do coração. Opa, que bom. Então vamos falar com a dona Ilse. Muito obrigada, dona Linda. Então tá. Pela sua ligação. E aí, dona Ilse? Que coisa boa, né? As pessoas lhe assistindo, ligando para a senhora. Esta criatura foi para minha casa com 17 anos. Hoje ela está com quase 70, então vocês imaginam os anos que a gente tem amizade. Por que a senhora é a rainha da persistência, como a dona Olinda falou? Porque eu fiquei viúva com 2 filhos, criei os 2 sozinha e batalhei, trabalhei, fiz os 2 engenheiros. Infelizmente perdi um, mas eu fui muito teimosa, já que o assunto é teimosia. Mas com o decorrer dos anos, a minha vida, com tudo que a gente passa daqui e dali, a gente vira mais flexível do que teimosa.
a gente aprende a ser flexível. Eu fui um fogo de palha. Eu me dá aqui uma palha, já era, qualquer pé de galinha já era uma canja. A gente está com a Aline do bairro Bela Vista aqui de Caxias do Sul, que quer participar com a gente aqui. Olha só que legal, gente, um monte de gente participando de casa, porque o tema tá bom e os convidados também aí. Isso é com vocês também. Tudo bom, Aline? Tudo bem. Você é teimosa? Olha, acho que até um pouquinho sim. Um pouquinho? É, um pouquinho, porque de certa forma eu sou filha da Dona Líria que está aí. Da Dona Líria? E a tua mãe é teimosa? Olha, é esse o relato que eu gostaria até de falar, porque eu acho que todos os alemães que estão aí são teimosos, porque eles estão divulgando muito a Associação Germânica no meio de toda essa população italiana que tem aqui. Eles estão insistindo no trabalho com as crianças, com o grupo, eles têm grupo de teatro, então assim, eles estão fazendo um trabalho muito bonito para tentar divulgar bastante a cultura alemã no meio dos italianos. Então, eles são teimosos. São teimosos, estão persistindo, né? Vamos colocar assim. Aline, muito obrigada pela tua participação. Realmente, é um pessoal bem ativo, né, Dona Líria? Muita gente aí. Vocês têm o quê? Grupo de dança, tem as crianças que estão aqui representadas hoje também? Sim, nós temos um casal de... a Rafaela e o Alexander, são filhos da Alessandra e do Rafael. Daquele casal que está ali na pontinha. Isso. A nossa Associação Germânica tem um grupo de dança adulto, tem o coral e está agora com as crianças. Nós já temos 30 crianças dançando. Eles começaram no dia 12 de outubro do ano passado com 8 crianças. Agora eu vou chamar assim a história de um teimoso, digamos assim, de uma personagem muito teimosa aí da história da literatura brasileira. E a gente confere essa reportagem agora. Casmurro é sinônimo de teimoso. Quando acrescentamos a palavra dom, temos uma das grandes obras de Machado de Assis. Esse apelido é a personagem central do romance Dom Casmurro, mas o apelido foi devido a ele ter mostrado os versos para um rapaz e não ter... Quer dizer, o rapaz mostrou os versos para ele e ele não deu muita atenção e o rapaz ficou chateado e passou a chamá-lo de Dom Casmurro. E o apelido pegou porque, de fato, ele era um homem muito taciturno, muito calado, envolvido muito com seus pensamentos. O próprio narrador-personagem faz comentários sobre o apelido que recebeu. Não consultes dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. Dom veio por ironia, para atribuir-me fumos de fidalgo. Muito embora as pessoas sempre falem na Capitu como o grande enigma do Machado, o Bentinho, o Bento Santiago, que é o Dom Casmurro, também é uma personagem muito interessante. Iniciou a sua vida destinado ao sacerdócio. A mãe havia feito uma promessa e ele seria padre. Não se concretizou a promessa da mãe dele de enviá-lo para o sacerdócio. E ele vai estudar na Europa e depois acaba casando com a Capitu. Eles casaram e viveram felizes um bom tempo, até que ele resolve achar que ela o estava traindo com o amigo que havia morrido naquela hora. Mas como ele, na realidade, quem sempre fez as coisas para ele foram os outros, ele não tinha iniciativa para nada. No momento que essa suspeita se instalou no espírito dele, não o largou mais, porque ele era um espírito totalmente estático. Então, a grande teimosia dele foi justamente essa, de não fazer com que seu pensamento evoluísse. A perspectiva toda aí do romance, que a Capitu não teve como se defender. Por quê? Porque o romance é narrado em primeira pessoa, nós só temos o ponto de vista dele, um casmurro, um teimoso e alguém de ideia fixa, né? Uma pessoa obstinada. Aí, o Dom Casmurro sendo uma pessoa de ideia fixa. Marilei, quero retomar com você essa conversa. A gente viu aí a história do Dom Casmurro, as histórias de vida do pessoal que está aqui conosco hoje. Para você, o que significa
a teimosia? Como já foi colocado, eu entendo que teimosia é você manter um posicionamento diante de algo que todo mundo está te dizendo, vai por outro caminho, e você teima. A gente está com o Anselmo, do bairro Exposição, aqui de Caxias do Sul, na linha. Tudo bom, Anselmo? Boa noite. Tudo bem? Anselmo, você é uma pessoa teimosa por natureza ou determinado? Olha, um pouquinho de cada coisa. Eu tenho um rei e uma rainha aí sentada aí no palco. Alexandre e o Alexandro. As crianças aqui? São meus netinhos. Opa! Adoráveis. Um pouquinho teimosos também. Um pouquinho igual a mãe e teimoso. o pai. Faz parte. É o seu filho ou a sua filha que está aqui conosco também? Minha filha. Ah, vamos conversar com ela um pouquinho também? Sim. Então o senhor ligou para ver os netinhos aí. Não, minhas coisas mais lindas do mundo. Tá bom, muito obrigada, seu Anselmo. Nada. Parabéns pelos netos. Vamos conversar com a sua filha. Seu nome? Alexandra. Tudo bom, Alexandra? Tudo. E aí, eles são teimosos? São um pouquinho teimosos. Um sim. pouquinho? Uhum. Herdaram de quem? Do vô? A do teimosia? Vô também, os dois, das duas partes. E são teimosos, sim, um pouco. É. E me diz uma coisa, você acha que os alemães são mais teimosos mesmo? Eu ou acho não? que é mais teimoso quem teima com o alemão. Lá em casa a gente usa essa... Ah, quem teima com o alemão. Quem Aham. teima com o alemão é mais teimoso. Perfeito. Deixa eu ouvir ele. Na verdade, seu nome? Meu nome é Rafael. Tudo bom, Rafael? Tudo. Eu sou mais detalhista. Detalhista. Isso. O alemão geralmente também é um pouco detalhista. Ele se apega naquele detalhe principal. Com certeza o Sebrae pode ajudar muito nessa parte. Quem quer abrir o seu próprio negócio pode encontrar no Sebrae um parceiro para discutir como ele faz para abrir esse negócio de forma planejada, organizada. O teimoso ele não vai querer escutar muito, né? Mas a gente vai tentar passar para ele orientações, informações para que ele já comece a sua empresa com ela num formato adequado. Dude, e se o signo é mais teimoso? Como trabalhar isso? Eu estava escutando o relato das pessoas e eu penso que se associa muito essa ideia negativa de teimosia com a ideia da pessoa que não sai do lugar. Né? Tu fica teimando nas mesmas coisas, o tempo passa e tu teima na mesma coisa, e a vida anda e tu teima na mesma coisa. Então, acho assim que essa noção de que o tempo passa e as coisas mudam é interessante inserir, né? Então, se tu tem essa noção, a tua teimosia vira uma determinação. Eu acho que esse lado negativo é o lado de tu teimar sempre com as mesmas coisas, uma semana, um mês, um ano, 10 anos. É esquecer a noção de tempo, esquecer que as coisas mudam e que as coisas evoluem. Se tu insere essa ideia de que as coisas estão em constante mudança, essa tua teimosia, ela se torna mais flexível, né? Então, eu acho que é esse componente de que parece que o teimoso não vê que o tempo passa, que as coisas acontecem, né? Então, esse eu acho que seria o lado negativo, que algumas pessoas apontam, né? Que dizem, teima na mesma coisa, e erra, e teima, e fracassa, e teima. Então, parece que é uma pessoa que não tem essa noção que o tempo passa, as coisas mudam, que a carroça anda, né? É possível transformar isso para o lado positivo também, né, Dudy? Penso que sim. Sempre, porque todos nós, no fundinho, a gente tem um pouco de teimosia Graças dentro a da Deus. gente, né? Graças a Deus, diz a Dudy. Gente, eu agradeço muito a participação de todos vocês. Separei uma frase do Mahatma Gandhi. Ele que era um pacifista indiano, que ele fala mais ou menos assim: coisas que nos parecem impossíveis só podem ser conseguidas com uma teimosia pacífica. Então, a teimosia também tem o seu lado positivo. Eu gostaria muito de agradecer à Associação Cultural Germânica aqui de Caxias do Sul, que esteve presente conosco aqui no programa. Muito obrigada pela participação de todos, pela participação também da Marilei, da Sheila, do Tiago, da Dudy, com seus esclarecimentos. O pessoal que esteve em casa, que ligou para a gente, que participou também pelas nossas redes sociais. Eu agradeço muito a todos vocês. A gente se encontra num próximo Rede de Olhares. Mas agora, dona Ilse, o que nós vamos ouvir aí do pessoal do Coral Germânico? Parabéns a você, é isso? Parabéns a você que eu traduzi do português para o alemão. Tá bom, muito Entre obrigada. outras coisas que eu traduzi, já que estamos falando, posso falar? Eu acho que nós vamos ter que ouvir a música agora, que bom, o programa então está encerrando. Muito Tá obrigada, dona Ilse. É com vocês. Por gentileza.
Podem, fiquem à vontade. Guten Abend, gute Nacht, mit großen bewacht, mit klein besteckt, Schrift unter die Decke, morgen fliegt